Hoje vamos aprender como construir uma lista de tarefas ou checklist personalizada no Planilhas Google, que, de acordo com o número de caixas de seleção marcadas ou desmarcadas, as informações, os retornos, o feedback vai sendo diferente. Então, vamos ter uma contagem com o total de caixas de seleção marcadas, ou nesse caso, o total de hábitos, atividades ou compromissos realizados, o percentual, que vai considerar o número total de caixas de seleção e quantas estão marcadas ou desmarcadas, também algumas mensagens de retorno, um feedback, com a mensagem em texto, e também aqui uma mensagem com emojis, e uma barra de progresso que vai dinamicamente sendo preenchida conforme marcamos as caixas de seleção. Então, vamos para a prática construir este exemplo, essa lista de tarefas personalizada. Então, aqui no exemplo prático, já temos a base para a planilha. E aqui alguns dados didáticos e fictícios para estudo, apenas para esse exemplo prático, no qual, por exemplo, há uma coluna com hábitos e diferentes opções, poderiam ser atividades, compromissos, enfim. Vamos então ter essa coluna que lista os hábitos, vamos ter a coluna que vai possuir as caixas de seleção, então já vamos inserir essas caixas de seleção. Então podemos selecionar essas células, vir na opção inserir, e aqui tem essa opção de caixa de seleção. Vou selecionar. Muito bem, caixas de seleção já criadas. Repare que quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. Quando ela está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. E, inclusive, se eu selecionar uma célula aleatória, por exemplo, essa aqui, e digitar igual, e selecionar aqui essa caixa de seleção, quando eu apertar Enter, ela vai trazer o retorno, se é verdadeiro ou falso, nesse caso, trazendo em inglês true ou false. Então, quando a caixa está marcada, ela está retornando true, e quando ela está desmarcada, ela retorna false. E vamos utilizar isso para realizar a contagem de quantas estão marcadas. Então, aqui, no total realizado, poderia digitar igual cont.c, que vai realizar uma contagem condicional em um intervalo. Seleciona a função, seleciona o intervalo que queremos analisar. Então, a função vai analisar esse intervalo, vai analisar essas 4 caixas de seleção, e ela vai contar apenas quando o nosso critério, então, ponto e vírgula. O intervalo foi definido, agora o critério, então, entre aspas, então, abre aspas duplas, também fechando ali as aspas duplas, e nesse espaço vou digitar true. Então, quando uma caixa retornar o valor true, retornar o valor verdadeiro, que ela estiver marcada, o contador vai receber mais 1 em sua contagem. E agora eu vou fechar parênteses, apertar Enter. Então, o contador está com o valor 0, marcando 1, 2, 3, 4. Muito bem, então já temos a contagem condicional de quantas caixas de seleção estão marcadas. Muito bem. Agora vamos para o percentual. E o percentual vai ser, basicamente, a divisão do total realizado pelo total de caixas. Então, selecionando aqui a célula do percentual, primeiro, já deixar formatado. Então, há esse atalho de formatar como porcentagem. Vou selecionar para já deixar pré-formatada a célula, que vai exibir o percentual. E agora vamos digitar igual. Então, vai ser a divisão do total realizado, seleciona aqui o total realizado, dividido. Aqui, poderíamos simplesmente colocar o valor 4, né, pois existem 4 caixas de seleção nesse contexto, porém, também podemos encontrar isso por meio de uma função, que é a função cont.valores, que vai retornar a quantidade de valores em um conjunto de dados. Então, selecionando essa função, e selecionando o intervalo de dados, fechando parênteses, já vamos ter a fórmula do percentual funcionando.
Então, se eu selecionar, por exemplo, uma caixa, 25%, duas, 50%, três, 75%, e com todas as caixas selecionadas, 100%, pois, nesse caso, é a divisão da célula C2, possui o valor 4, e aqui dividido por 4, que é o conte.valores desse intervalo. Então, 4 dividido por 4 dá 1, que reflete esse 100%, e assim por diante. Muito bem, vamos agora fazer as mensagens de retorno, feedback, de acordo com o número de caixas marcadas. Para isso, vamos utilizar uma função que é a função ifs. Então, digito igual ifs, essa função, então, para trabalhar com várias expressões lógicas, e aqui vamos fazer algumas condições e possíveis retornos. Então, primeira condição, se o valor da célula C2 for igual a 0, ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas, e aqui podemos digitar a mensagem que queremos que apareça quando esse campo de total realizado for 0, ou seja, quando nenhuma caixa estiver marcada. Então, poderia ser uma mensagem, por exemplo, vamos lá, ponto e vírgula, C2 igual a 1. Então, quando tiver esse contexto de C2 igual a 1, ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas, e aqui uma mensagem. Continue. Ponto e vírgula. Quando C2 for igual a 2, então ponto e vírgula, a mensagem de retorno poderia ser siga com coragem. Ponto e vírgula. Quando C2 for igual a 3, ponto e vírgula novamente, abrir e fechar aspas duplas, aqui poderia ser quase lá. E ponto e vírgula, quando C2 for igual a 4, que é o total, todas as caixas marcadas, ponto e vírgula, a mensagem de retorno pode ser parabéns, 100%. Muito bem, e agora fechando parênteses, está pronta a função. Então, vamos testar. Nenhuma caixa marcada, ou seja, quando C2 for igual a 0, o retorno é, vamos lá. Uma caixa marcada. Então, quando C2 for igual a 1, continue. E assim por diante. Siga com coragem, quase lá, parabéns, 100%. E poderíamos fazer o mesmo. Aqui tem um exemplo com emojis, então poderia selecionar essa função que está aqui nesta célula. Então, vou selecionar a função, apertar Ctrl C para copiar, e agora aqui, nesse espaço de texto dessa célula, vou apertar Ctrl V. Então, já estaria replicando aqui as mensagens, porém agora, ao invés de texto, vou adicionar emojis. E estou utilizando um Windows para trazer o atalho dos emojis no Windows. Vou apertar no teclado o atalho Windows ponto. E aqui já temos alguns emojis, selecionando aqui há diversas opções. Vou trabalhar com alguns desses utilizados recentemente. Então, poderia selecionar esse no primeiro contexto. Aqui onde C1, aliás, C2 é igual a 1 novamente, tecla Windows mais a tecla ponto, para trazer o atalho novamente. Vamos mudar por esse. Vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui nessa parte. E apertando Enter. Muito bem, agora temos o retorno com uma mensagem e também o retorno com um emoji. Então, nenhuma caixa marcada, uma caixa, duas, três, 4 e assim por diante. E para finalizar, vamos construir a barra de progresso, que vai refletir o percentual das tarefas realizadas, de acordo com o número de tarefas. Então, para isso, vamos utilizar a função sparkLine. Então, vou digitar igual sparkLine, essa função que cria um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Seleciono a função, selecionar os dados que vamos analisar. Nesse caso, vai ser o percentual, então esta célula que possui o valor do percentual, ponto e vírgula, e agora algumas opções para personalizar o gráfico sparkLine. Então, abrindo e fechando chaves, dentro desse espaço, vamos primeiro abrir e fechar aspas e digitar chart type, que vai ser o tipo de gráfico, fora das aspas, barra invertida, abrindo e fechando aspas, bar, ou seja, o tipo de gráfico é um gráfico de barra. Após
essas últimas aspas, ponto e vírgula, abrindo e fechando aspas, color 1, ou seja, a cor primária da barra. Então aqui após as aspas, barra invertida, abrindo e fechando aspas novamente, green, que vai ser a cor verde. E por fim, ponto e vírgula, abrindo e fechando aspas, max, o máximo da nossa barra, após as aspas, barra invertida, e aqui o valor 1, que vai refletir o 100%. E agora fechando parênteses, apertando Enter, muito bem, já temos a barra de progresso Sparkline configurada. E também a lista de tarefas e checklist personalizada, que vai contabilizando o total de tarefas realizadas, retornando o percentual de acordo com a quantidade de caixas de seleção, trazendo mensagens de feedback, tanto por texto quanto por emojis, e também a barra de progresso que vai sendo dinamicamente preenchida. E por hoje é isso. Aprendemos como construir uma lista de tarefas ou uma checklist personalizada no Planilhas Google. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.